Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Nanda e esse é o canal Universo Intuitivo. Bom, meus amores, o propósito desse vídeo hoje é totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Não vamos falar de tarô, não vou tirar carta, não vou saber energia para signos. Pelo contrário, eu vim fazer um desabafo, fazer sei lá, um comunicado, sabe? É, talvez expor algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal, mas eu achei necessário, né? Quando a gente tem esse chamado de falar sobre assuntos que talvez ainda sejam tabus, a gente aceita ou convive com aquela questão de que, poxa, se eu tivesse feito. Não é a primeira vez, né, na minha vida que eu falo sobre esse assunto. Já falei algumas outras vezes em outra rede social, mas eu senti a necessidade de estar usando esse veículo, que é o YouTube, para estar falando desse assunto, que infelizmente ainda é um tabu, principalmente em meio a pessoas que são ditas espiritualizadas, né? Sacerdotes, líderes espirituais, pessoas que se colocam diante de outras com um chamado talvez diferenciado diante da espiritualidade. E eu confesso que eu relutei bastante em relação a isso, porque a gente acaba que não sabe como que vocês aí do outro lado vão receber, né? E aí a gente fica se perguntando, será que vale a pena correr um risco de ter mais hate do que alguém apoiando? E de certa forma é um jeito de eu estar vencendo alguns dos meus medos, que é não me preocupar muito com o que o outro pensa, com o que o outro fala, porque o que o outro pensa, fala e faz é problema do outro, né? O que diz respeito a mim é o que eu faço com o meu chamado, com o meu propósito, são as minhas atitudes, minhas palavras, minha forma de agir, pensar, fazer, sentir. É a única coisa que eu tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade com o outro. Então, também vou estar aí quebrando um tabu na minha vida. Mas eu queria falar da questão de depressão. Ai, Nanda, pelo amor de Deus, né? Vamos falar dessa situação aí triste. Pois é, triste. E, infelizmente, há muito tempo atrás a depressão era tida como uma bobeira, né? Uma frescura daqueles que tinham essa doença. Hoje eu acredito que as pessoas já nem não estão mais enxergando como frescura, mas a coisa já tomou um patamar de tão comum que as pessoas continuam não dando a importância devida à doença, mas por outro motivo, simplesmente porque caiu na rotina, né? As pessoas têm uma tristeza normal aí no meio do dia e já fala assim: "Ah, hoje eu tô deprimida. Hoje eu tô deprimido. Ah, hoje eu tô me sentindo depressivo". E a depressão, ela não é um sentir, né? É uma doença, é uma deficiência, né, nos neurotransmissores. Eu vou ler aqui: noradrenalina, serotonina, uma coisa assim, e a dopamina, que são esses neurotransmissores que eles são responsáveis talvez pelo humor, né? Entre outras coisas. E quando você tem uma deficiência disso no seu cérebro, né, ocorre as crises de depressão. E eu tenho sentido muito pessoas que estão à frente, liderando qualquer tipo de situação espiritual, principalmente, terem a dificuldade de se expressar diante do que está sentindo, de se expressar diante da doença, de buscar ajuda, simplesmente porque fica preocupada com o que o outro vai pensar. Poxa, como assim?
A Fernanda tem um canal de YouTube onde ela fala de espiritualidade, onde ela usa uma ferramenta chamada tarô, baralho cigano, runas, não importa o meio, a ferramenta, mas para dar voz à espiritualidade, ela sofre desse mal? Como assim? Não tem nada a ver, gente, uma coisa com a outra. Não é porque a pessoa tem dá voz à espiritualidade, eu não vou falar aqui de grau evolutivo, porque cada um tem o seu, mas não é porque essa pessoa dá voz à espiritualidade, de alguma forma, que ela não está sujeita a passar pelos mesmos problemas que qualquer pessoa que não dê a voz à espiritualidade também pode passar. E aí talvez porque essa pessoa teme a retaliação que vai ter diante das situações, diante de pessoas que não entendem que é uma doença, diante de pessoas que acham que você tem que ser super-herói, super-heroína, porque se você fala da espiritualidade, a sua vida tem que ser perfeita, né? Você não tem problemas, você não pode ter situações que conflitam a sua vida. Eu sei que talvez eu não esteja falando com a maioria, mas existe sim essa questão aí rotulada na vida das pessoas que de alguma forma se colocam diante do mundo de uma forma mais pública para falar sobre espiritualidade. É óbvio que não retém só a esse tipo de pessoas, né? A depressão acomete qualquer pessoa, inclusive crianças, né? Então, perdão, eu gostaria de falar que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ficar atento às pessoas que a gente ama, porque às vezes uma mensagem que é colocada no Stories, diferente do que é habitual, é um pedido de socorro, né? A gente sabe que durante a pandemia, o índice de depressão diagnosticada, viu gente? Diagnosticada aumentou cerca de 25%. Um quarto, né? 25% a mais de pessoas depressivas. Por questões que a gente nem convém falar aqui, que todo mundo sabe o que aconteceu, o que a gente enfrentou e que não estamos livres de enfrentar novamente, porque parece que as coisas caem no esquecimento e as pessoas esquecem de se cuidar, de se olhar, de se proteger e proteger o outro. Mas enfim, essa não é a questão. A gente sabe que cerca de 44% das pessoas, assim, a nível mundial, elas são diagnosticadas com qualquer tipo de transtorno mental. Nunca se falou tanto em terapia, nunca se falou tanto em psicólogos, enfim, né? Em a pessoa estar se cuidando mentalmente. Então é muito bom isso. A gente consegue ver a olho nu a evolução diante dessa situação, mas infelizmente ainda existem situações que faz com que o depressivo se sinta com medo de buscar ajuda, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar em relação às pessoas que ele lidera dentro de uma espiritualidade, tá? Teve uma época, eu acho que isso deve ter uns 4 anos e meio, 5, em que teve assim como se fosse um, entre aspas, surto da pessoa tirar a sua vida, né? Que a gente não tá podendo usar alguns termos no YouTube, mas deu para você entender. Entre pastores da religião evangélica, né? Deles não suportarem a pressão, não poderem buscar ajuda, porque como que uma pessoa que se diz ter um grau de evolução e de amizade com Deus pode estar passando por uma depressão e por conta dessa situação chegaram ao extremo de fazer o que fizeram, né? Se vocês buscarem aí notícias de 4 anos até 5 anos atrás, vai ver que muitos pastores fizeram isso, né? Tiraram a sua vida. Então a gente não pode apontar o dedo pro outro, porque o outro de alguma forma dá voz à espiritualidade, se coloca como um canal para ajudar o outro, porque ele é tão
passivo de ter os problemas que você tem ainda maiores, porque quem lida com a espiritualidade, além dos problemas naturais, ainda tem os ataques espirituais, né? Quando você se coloca de frente para ajudar a abrir os olhos das pessoas, a ajudá-los a expandir a consciência, com certeza as energias negativas elas vão atacar aquela pessoa para pará-la. Então existe sim a mesma disponibilidade de qualquer ser humano de ser acometido por uma doença, e a depressão também é uma delas. E eu gostaria de falar que, independente do que seja, sabe, que você está passando, ou que você perceba que tem alguém do seu lado, alguém que você conhece, que mudou um pouco a atitude, porque, gente, depressão não é só aquela pessoa que se tranca dentro do seu mundo e que chora 24 horas por dia, deixa de tomar banho, de viver, de comer, de ser. Não, tá? Existem pessoas aí que têm a doença, que estão em crise e que conseguem administrar a sua vida de alguma forma. Pessoas que durante o dia no seu trabalho sorriem como se estivessem muito bem, mas que a hora que chega a noite que começa o tormento da alma. Então não existe uma situação que você pode ter aquilo como base, né? A gente tem até a pessoa que ela sorri muito e ela é depressiva. E talvez ela tenta sufocar a sua angústia, a sua dor, justamente tentando demonstrar ser aquilo que ela não está sentindo. Talvez não nem por receio do que o outro vai pensar, mas talvez principalmente por isso. Então, se você conhece alguém que você perceba que não tá normal, que tá deixando de fazer situações que normalmente não diriam não, né? Enfim, seja qual for a questão, que vocês realmente se coloquem à disposição. E se você for líder de qualquer religião, se você estiver à frente e se colocar como um canal para a espiritualidade, seja em que religião ou segmento que for, e você estiver se sentindo assim, não tema retaliação de ninguém. Não pare para ficar olhando o que o outro vai pensar de você. Busque ajuda. Busque ajuda. Porque nós somos seres humanos igualzinho a qualquer outro. Eu tenho depressão, tem épocas que ela aflora, mas a gente vai vivendo, né? Tem situações que acaba desencadeando uma tristeza que quando você vê, você já tá caída. E outras vezes acontece do nada, sem motivo aparente. Mas quando você tem a consciência, né, de que você sofre desse mal e que você tem que ficar atento ao seu corpo, muitas vezes tem que tomar, sim, remédios para poder se manter legal, estável, você consegue controlar melhor a sua vida. Então, seja você uma pessoa que esteja à frente ou não da espiritualidade de alguma forma. Por que eu quis falar sobre isso? Porque eu me coloco junto com esse grupo. Não que os outros não tenham valor, não que os outros não tenham importância, mas eu me coloco nesse sentido porque eu também estou dentro desse grupo, tá? E de verdade, eu tive dificuldades para vir aqui colocar o meu rosto. Você vê, não fiz maquiagem, não arrumei o cabelo, eu não fiz nada. Ó, eu prendi o cabelinho aqui e eu falei, gente, eu tenho que ir para frente da câmera agora, porque senão eu vou perder a coragem, entende? Então, meus amores, o que eu queria dizer é o seguinte: se você conhece alguém ou se você está enfrentando um momento complicado na sua vida, né? De repente pode ser que nem tenha uma razão, como pode ser que tenha, mas você não está conseguindo enfrentar, você está tendo dificuldades de entender. Talvez você chegue e você não durma, você tem insônia de tanto ficar pensando que você não tem essa utilidade toda e não sente mais uma razão
para viver e para continuar fazendo o que você está fazendo, quando aquilo que você está fazendo entra no automático e você faz por obrigação aquilo que antes era sua paixão, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, porque eu não sou profissional, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, então eu não tenho esse aval profissional para lidar com esse tipo de situação. Eu tenho a minha experiência, né? Com outras pessoas que a gente acaba conhecendo no longo da vida. E busca ajuda, sabe? De verdade, não é vergonha. Você não tá sozinho, né? Tem muita gente passando por esse problema. E se a gente ficar atento aos nossos, de repente a gente consegue perceber lá no início, sem deixar com que aconteça tantas situações, porque, gente, a cada 40 segundos acontece uma perca de vida, sabe? A pessoa desiste de viver a cada 40 segundos. Isso contando as coisas que acontecem de fato, tentativas reais e pensamentos. E tentativas frustradas. Então é necessário, sabe, que você entenda que você precisa de ajuda e que tá tudo bem buscar ajuda, que somos todos iguais e que todos nós podemos passar por esse tipo de situação e que tá tudo bem. Entende? Mensurar a dor do outro, ninguém pode. Porque só você sabe o tamanho da sua dor. Talvez aquilo que doa para você tenha um peso diferente para mim, mas eu não posso mensurar e julgar o peso que você está dando para sua dor, porque quem está sentindo a sua dor é você. Então, se mesmo que você acredite que sua dor é uma dor tão pequena para ter esse tamanho de peso dentro de você, busque ajuda, tá? Busque ajuda. Existem aí, eu acho que é 144, se eu não me engano, porque eu não procurei, deveria ter procurado, o Centro de Valorização da Vida. Eu não procurei, mas eu vou deixar aqui embaixo o número do CVV, tá? Vai estar aqui, passando no rodapé do vídeo. Se você não quiser falar com ninguém, porque você tem essa questão de, poxa, eu não posso me mostrar fraca, frágil, então busca a ajuda deles, eles vão saber te orientar. São pessoas que foram capacitadas para estar ali te ouvindo e te orientando da melhor forma, né? Talvez a gente lidar com pessoas que a gente não conhece seja muito mais fácil de se abrir do que de repente você falar com alguém que você conhece. Então, se esse for o seu caso, liga para esse número que está aqui embaixo e com certeza eles vão saber orientar você muito melhor do que eu. O meu intuito nesse vídeo é trazer à tona uma situação onde a pessoa precisa entender que, independente dela ter um posicionamento, ter talvez uma liderança espiritual, qualquer coisa, isso não tira dela a propensão de ter a depressão e precisa se tratar como qualquer outra pessoa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o propósito. Se você conhece alguém que de repente está passando por isso e quiser compartilhar esse vídeo, fiquem à vontade. O meu maior intuito é ajudar o outro, porque ajudando o outro é que eu me sinto forte para ajudar a mim mesma, tá bom? Então, quem me conhece deve ter percebido que há um tempo atrás eu deixei vários dias sem postar, meus vídeos não estavam com a mesma vibração, né? Mas essas coisas acontecem, talvez não seja a última vez, talvez eu tenha outras crises, mas eu estou em tratamento, né? Eu estou acompanhada por profissionais, então é necessário isso. E aí eu queria me colocar, né,
para mostrar para as pessoas que qualquer um pode ter esse problema e que qualquer um pode sair dele também, quando ele se ajuda e busca ajuda de profissionais que podem realmente tratar esse seu distúrbio no cérebro, tá bom? Não é frescura, não é uma forma de se aparecer, não é falta de Deus, principalmente, porque cada vez que eu ouço, você precisa de Deus na sua vida, é por isso que isso me dá uma profunda raiva, ranço, porque a pessoa que está falando aquilo não tem noção do que está falando, né? Não tem nada a ver com Deus. Então, se a pessoa tem uma gastrite, ela também não tem Deus, porque ela tem uma gastrite, né? Uma pessoa que sofre de um problema renal também, ela não tem Deus, porque a depressão também é uma doença, né? É o corpo, é o cérebro que deixa de funcionar de uma forma perfeita e aí um distúrbiozinho, uma falta de uma coisinha aqui outra ali que te desencadeia a tal chamada depressão. Então, se isso é falta de Deus, qualquer tipo de doença vem a ser falta de Deus. Então, ao invés de ficar falando de coisas que você não sabe, só pede para a pessoa buscar ajuda e se coloca à disposição para o que ela precisar. Porque quando a pessoa está em crise, tudo que ela precisa muitas vezes é um ombro para chorar, é alguém para segurar a mão dela e falar assim, olha, eu estou aqui, não importa o que aconteça, você não está sozinha. Alguém para ouvir e alguém que pegue ela pela mão e fala, vamos, eu vou com você, vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa juntos, eu vou te levar para alguém que vai te ajudar, para um profissional que vai te ajudar. Então, ao invés de apontar o dedo e acusar e falar que às vezes aquele líder religioso está em pecado, né? Por isso que a depressão acometeu ele, é muito mais fácil você se colocar como um verdadeiro cristão, porque cristão para mim não é uma religião, é quem segue os princípios de Cristo, independente da fé que professa, né? Mas se você se intitula cristão, então seja um. Ao invés de apontar o dedo, pegue a mão e ajude a pessoa a levantar. Porque foi isso que Cristo ensinou. Cristo não apontou o dedo para ninguém. Porque ele sabe muito bem que quando você aponta o dedo para um, tem 3 apontado para ele e 1 para cima, te levando para o sagrado. Então, meus amores, é um vídeo que eu não sei se eu dou o nome de desabafo ou simplesmente assim uma forma de realmente trazer para vocês o que está dentro do meu coração, porque já que a gente chama isso aqui de família, universo intuitivo, então eu me vi no direito e no dever de vir aqui explicar a situação e pedir para que, se você está passando por isso, você sabe o número do meu telefone, vai estar passando, né, em algum lugar aqui, ou então, eu não vou nem deixar porque está escrito consulta particular no negocinho lá. Você procura em qualquer vídeo meu, vai ter o número do meu telefone, se você quiser conversar, eu estou aqui para te ajudar, dentro da minha possibilidade, é claro, tá? Mas o que eu queria passar é que, independente do tamanho, do grau, da hierarquia que você tenha dentro da espiritualidade, você é um ser humano e você pode sim sofrer de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de qualquer coisa, e você tem todo o direito de buscar ajuda, porque isso é físico e doenças físicas os médicos podem tratar. É claro que a sua fé pode ajudar muito, mas não é falta de fé, tá bom? Que isso fique bem claro. Agradeço a todos que ficaram até aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Se você sofre de alguma coisa e quiser aí colocar pra gente nos comentários, eu vou dar uma atenção maior nesse vídeo nos comentários, tá bom? Beijo, meus amores. Até a próxima. Namastê. Contem comigo.